Muito bem, é um prazer, uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, depois do livro de Juízes, antes do livro de 1 Samuel. Ruth capítulo 1. Versículo 1 e 2. E depois versículos 6 e 7. E versículo 22 do capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Versículo 22 do capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Vamos orar e falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, nós te agradecemos pelas suas muitas misericórdias. E por até aqui, Pai, o Senhor ter nos guardado e nos abençoado. Agradecemos, Pai querido, cada vida, cada alma que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Também pedimos, Senhor, por aqueles que por algum motivo, Senhor, não puderam estar aqui conosco. Mas pedimos que o Senhor esteja guardando cada família, cada criança, cada vida, cada alma, Senhor. Em nome do seu Filho amado, esteja guardando cada uma delas. Abençoa-nos, ó Pai, agora com a Tua palavra ao nosso coração, para que possamos sair da Tua casa transformados pela Tua palavra, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, trabalhe o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Pai amado, é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Nós estamos então comemorando hoje o Dia das Mães, e quando nós falamos de mães, nós falamos de família, uma família. E eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre decisões que famílias tomam. Decisões em momentos difíceis. Você pode tomar uma decisão equivocada para sua família, para sua vida, para os seus filhos, para o seu casamento. Ou você pode tomar decisões corretas, certas, absolutas em Deus para a sua vida e a vida da sua família. Nós temos aqui no livro de Ruth a descrição dessa família que, ao chegar uma fome, ela deixou a terra de Belém de Judá e foi peregrinar nas terras de Moabe. E que mal tem isso, pastor? Bom, no tempo de Abraão teve fome. No tempo de seu filho Isaque, isso é Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 26, teve fome nos dias de Isaque. Em capítulo 21 de 2 Samuel, teve fome nos dias do rei Davi. Quando você vai no livro dos reis, teve fome nos dias do profeta Elias. Então, nos dias críticos,
Nos momentos difíceis que nós passamos, famílias passam, casas passam. Você pode tomar a decisão errada de pensar que o problema é geográfico. O problema não é geográfico. O problema não é o lugar. A fome não está estabelecida no lugar aonde você está. A fome estava estabelecida sobre muitos ou todos os lugares. No tempo de José do Egito, em Gênesis 43, tinha fome em todo o mundo. E aí você pode tomar uma decisão terrível na sua vida. Você pode pensar que o problema está na geografia do lugar. Você pode perder a esperança na palavra de Deus. Você pode deixar de crer em Deus, nesse Pai Celestial, que nos disse, através de seu Filho, que nós, como famílias, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, sendo nós maus. O seu filho não pede um pão e você entrega para ele uma pedra. O seu filho não pede um peixe e você entrega para ele uma cobra. Não. E aí Jesus diz que, sendo nós maus, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos. Que dirá o Pai Celestial que nós temos? Então, quando você deixar de crer nesse Pai Celestial, você estará imediatamente em fuga de lugares. E aí você pode tomar a decisão mais equivocada da sua vida. Dificuldade sempre vai ter. Você e eu passamos por dificuldades e problemas. Essa família tomou uma decisão errada. Isso custou muito caro para eles. Versículo de número 3 de Ruth. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos. Versículo de número 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Capítulo 1, versículo 20. Quando ela volta para Belém de Judá, as mulheres que conheciam Noemi disseram: não é esta a Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, porque Noemi significa agradável. Eu não sou agradável, eu não estou agradável. Me chame de Mara, porque eu estou amarga. As nossas decisões erradas para a nossa família vão nos trazer amargura. Estou amarga. Então tome muito cuidado nas suas decisões. Os dias difíceis, principalmente, são muito perigosos para que você tome uma decisão equivocada da sua vida. Salmo 37. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Segura aí em Ruth, capítulo 1. Salmo 37. Nós estamos falando de família. Nós estamos falando de situações difíceis e de decisões difíceis a serem tomadas. Isso vai acontecer conosco. Salmo 37, versículo 25.
O problema não é geográfico. O problema é em quem você confia e crê. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você precisa entregar a sua vida e a vida da sua família naquele que tudo tem, tudo pode e tudo é, o nosso Deus. Teu é o reino, o poder, a glória, para todos sempre. Amém. Entrega a sua vida. Tome cuidado com decisões erradas. Ruth, capítulo 1. Depois que Noemi passou todas essas amarguras, perca do marido, perca dos 2 filhos, ficando apenas as suas noras, agora ela toma uma decisão. Qual decisão? Vou voltar para Judá. Eu vou voltar para a casa do meu pai, disse o filho da parábola, do capítulo 15 de Lucas. O filho que estava dentro da casa do pai, mas não conhecia o pai. A única tratativa que aquele filho tinha com o pai era um negócio, bens. E não uma tratativa de amor, um relacionamento, uma vida. Isso está faltando dentro dos lares. Relacionamento e vida. Não tem mais relacionamento de marido e mulher e filhos. Isso acabou. Porque cada um quer viver sua própria vida. E nós estamos falando de decisões que nós tomamos e temos que tomar todos os dias da nossa vida. E como isso pode levar a sua família, a sua vida a um caos. Ruth capítulo 1, versículo 6. Tomou a decisão, então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Verso 7, saiu pois ela com suas 2 noras, do lugar de onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, e chegaram em Judá. Só que só chegou Noemi e Ruth, órfã, voltou para os seus pais. Noemi, Ruth, tomou uma decisão. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quero dizer uma coisa para você. Só existe um Deus. E a Ruth só precisava conhecer o Deus que ela estava tentando servir, mas ainda não o conhecia. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos atenienses em Atos 17. Talvez você está tentando servir um Deus que ainda você não o conhece. Quando nós tomamos decisões em Deus, nós voltamos para a casa do Pai. Vou falar de novo. Quando você toma a decisão na sua vida em Deus, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, você volta para a casa do Pai Celestial. O Pai Celestial vai quebrantar o seu coração, para que você se lembre que na casa de meu Pai tem pão para comer.
E aí o filho volta para a casa do pai e diz: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Traz o anel, a roupa, o sapato, mata o cevado. Este meu filho estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Decisões em Deus acarretam bênçãos para a nossa vida. Ruth capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Ruth capítulo 2, versículo 4. Decisões que esta família tomou. Decisões erradas. Decisões certas. Capítulo 2, versículo 4. Quando Ruth chegou nos campos para pegar o que caía, porque a lei de Israel funcionava assim. Quando um campo era colhido, o que se caía na terra era do órfão, da viúva e do estrangeiro. E aí ela entrou no campo de Boaz. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Olha aonde ela foi parar. Um lugar aonde os homens olham para o seu Senhor e disseram: o Senhor te abençoe. Uma alma abençoada por Deus. Versículo 12 do capítulo 2. Palavras de Boaz a Ruth: o Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua promessa do Senhor Deus de Israel, sobre cuja as asas vieste buscar o quê? Refúgio. Quando você toma uma decisão certa para a sua família, é em Deus que você busca refúgio. Porque o nosso Deus é refúgio e fortaleza. É o nosso Deus que nos coloca no seu pavilhão. Sabe como é que é isso? É quando você se sente sem forças nenhuma, para nada. E aí Deus vem e coloca você no seu pavilhão. Ele te guarda. Ele te ampara, te consola. E diz uma palavrinha, como disse a Paulo em Atos 23. Coragem. Sabe o que Deus falou para Paulo? Coragem, filho. As bênçãos de Deus, elas nos alcançarão. Deuteronômio, capítulo 28. O quinto livro de Moisés. Deuteronômio 28. Então você pode tomar suas decisões, mas tome cuidado. Se não forem em Deus, corremos sérios riscos. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio, versículo 2. Conselho de Deus a nós. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Você não corre atrás da bênção. Se alguém disse isso para você,
mentiu para você. Quando você toma decisões em Deus, as bênçãos de Deus, elas nos alcançam. Preste atenção nisso. Quem está correndo atrás da bênção, nunca alcança. Quem encontrou Cristo, as bênçãos te alcançarão. Quando você toma a sua decisão em Deus pela sua família, as bênçãos de Deus te alcançarão. Ruth casou com Boaz. Teve um filho chamado Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi, da sua dinastia, foram mais de 15 reis no Reino do Sul. Jesus foi criado por um homem da dinastia de Davi, José. José é da casa e da família de Davi. Portanto, se a dinastia davídica estivesse em ação, José seria o rei de Israel. Pois é. Bênçãos nos alcançam. Vamos encerrar lendo Salmo 37. Vamos abrir na Bíblia. Salmo 37. Versículo de número 3. Que nossas decisões sejam decisões tomadas em Deus. Confia no Senhor. Salmo 37, 3. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Ao ouvirmos a sua voz, sermos transformados por esta palavra de Deus. Que Deus possa tocar os corações e as vidas.